Olá. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo aqui uma live no TikTok. Sou acostumada a fazer lá no outro aplicativo. E hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre o jeito mais simples de quebrar o hábito da autossabotagem nos relacionamentos. E para quem estiver chegando aí agora e ainda não me conhece, eu sou Fernanda Martins de Souza. Eu tenho 27 anos. Sou mentora em autoestima e relacionamentos. Já fui mentora em produtividade em 2021. Esse ano eu estou partindo, aliás, desde o fim do ano de 2021, eu tenho partido para a questão de autoestima e também para relacionamentos. E hoje eu estou cursando psicologia, sou professora de química também, tenho atuado principalmente aí também na internet ultimamente, ajudando mulheres que precisam resgatar a sua autoestima para poder viver relacionamentos saudáveis. E exatamente através dessa luta aí, né, de tudo que eu já passei em relacionamentos, em questão de autoestima, e não só da minha experiência, mas de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu estudei, que eu aprendi em terapia, que tenho aprendido também em terapia, eu estou repassando isso através também da internet, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu ensino, daquilo que eu sou. E hoje você vai estar reconhecendo aí os padrões que acontecem na sua vida, nos relacionamentos, mas que você nunca imaginou que era autossabotagem. Sabe quando você tá lá, por exemplo, stalkeando lá o seu parceiro? Ou você começa a cobrar ele por causa da curtida que ele deu na foto, no vídeo da prima dele. Sabe, toda vez que você faz esse tipo de comportamento, não sabe dizer não, eu tenho um vídeo aqui no meu TikTok que ele fala exatamente sobre essa questão de dizer não, das dificuldades de dizer não. E nesse sentido, muitas vezes, você também não consegue dizer não para quando você tá ali no relacionamento. Você aceita tudo. Ou você quer agradar tanto que você se torna boazinha e a pessoa acaba te sufocando. E nessa questão de você ficar sufocando o outro, você acaba fazendo com que o outro saia da relação. E aí você não tem relacionamentos saudáveis. E, consequentemente, por você não ter relacionamentos saudáveis, você vai acreditando cada vez mais de que homem não presta, ou se você é mulher, ou melhor, se você é homem, pensa que mulher não presta, e assim vai indo. Você vai confirmando as crenças e os pensamentos que você tem ali na cabeça. Gente, como é a primeira vez que eu tô mexendo nisso aqui, eu não sei direito como é que é, tá? Tô aprendendo aqui junto com vocês. Deixa eu só verificar bem que o negócio... Tô tentando aprender aqui como é que mexe. Junto com vocês aí, vão me ensinando também. Olha que bom. Deixa eu mandar aqui para mais pessoas. Tem uma setinha aí embaixo, você pode mandar para seus amigos. Vou mandar aqui para mais gente. Deixa eu verificar aqui. Aqui. Esse aqui que eu quero. E como eu tava comentando, toda vez também que você quer controlar o outro também, quando você quer controlar demais o outro, para onde que ele vai, para onde é que ele sai, né? Que deixou de fazer, por que não demorou a responder meu bom dia, por que demorou a responder meu boa noite. Não que a pessoa também tem que demorar demais te rejeitar, né, gente? Não é isso, tá? O que eu tô falando é a questão de você ficar toda hora cobrando o outro. Nesse sentido de você ficar cobrando toda hora o outro, você acaba se tornando crítica demais. Uma pessoa que cobra demais e o outro não vai aguentar. O outro não vai querer uma pessoa assim, vai ficar se sentindo sufocado ou sufocada. E aí não dá, né, gente, pra ter uma relação dessa forma. E nesse dia, nessa noite aí, você que tá me assistindo vai entender como que pode fazer para quebrar isso na sua vida. E como que isso acontece também. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar aqui. Vocês estão ainda aí, me vendo? E a primeira coisa pra vocês entenderem é que a nossa mente, ela faz tudo isso. Por quê? Porque a nossa mente age de duas formas. Ou como a nossa amiga, ou como a nossa inimiga. E na maioria das vezes, quando a gente está se sabotando, ela vai agir, vai nos convencer que está sendo nossa amiga, mas na verdade ela está sendo nossa inimiga, tá? E quando isso acontece, ela vai te convencendo tanto que ela é sua amiga com isso, que você vai tendo recompensas com esses comportamentos. Então, por exemplo, quando
acontece lá da sua mente dizer, nossa, você precisa se preparar para aquele encontro que você vai ter com aquela pessoa. Ótimo, maravilhoso. Só que quando você não consegue dormir à noite só pensando em como vai ser, será que vai dar certo? Será que eu vou com que roupa? Será que eu vou de que jeito? Nossa, será que ele vai falar? Será que o que ela vai falar? Nossa, será que eu falo desse assunto? Nossa, e se ele perceber que eu tenho uma falha nisso aqui? Nossa, se ele descobrir isso da minha vida? Então, assim, você não consegue pensar, não consegue dormir ali direito, fica super preocupado, fica super ansioso. Quando isso acontece, aí sua mente está agindo como inimiga sua. E se ela está agindo como inimiga, aí ela vai te sabotar. Mas como é que isso acontece na minha vida que eu ainda não estou entendendo direito? Bom, primeira coisa, você precisa saber que essa live aqui não é, tá? Não é para quem já tem um relacionamento ótimo, maravilhoso e que tá tudo bem, consegue sair super bem, tá? Essa live não é para quem já tem autoestima lá em cima, tá? Não é para você. Essa live também não é para você, por exemplo, que, sabe, já tá tudo bem na sua vida, tá? Essa live não é para você. Nessa live de hoje, eu só quero aquela pessoa que sente que nos relacionamentos tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de se respeitar, tem dificuldade de pôr limites, sabe? Fica fazendo listinha, né, do que quer na pessoa amada e nunca encontra essa pessoa amada, sempre acaba abandonando ela ou fazendo comportamentos para que o outro a abandone, foge de conflitos, né, nunca entra ali numa discussão que realmente precisa entrar, né, tocar mesmo ali na ferida. Fica também com dificuldade de ter intimidade, se relaciona com várias pessoas, mas nunca com intimidade de verdade. Eu não digo aquela intimidade daquele outro lado, gente, mas sim a questão da intimidade emocional com o outro, sabe? Muitas vezes a pessoa prefere ficar ali no cantinho dela, se esquivar mais, fugir desse relacionamento, desse comprometimento, se envolver. Por quê? Porque ela tem medo do depois. Não, mas e se eu arrumar um relacionamento? O que vai ser da minha vida? E se fulano descobrir que eu não sou toda essa Coca-Cola, né, que ela pensa que eu sou? E, nossa, mas aí eu vou ter que abrir mão do meu final de semana, vou ter que abrir mão do meu dia a dia, vou ter que abrir mão de ter privacidade disso, daquilo, outro. Então a pessoa se sabota, tendo comportamentos para que o outro a abandone. Então, olha só que curioso. E nós temos pelo menos 10 tipos de sabotador. Não é só um, não é só dois, não. São 10 tipos. Você pode se sabotar mais ou você pode se sabotar menos. O que é sabotar? Sabotar nada mais é do que você atrapalhar a sua própria vida. É você ter atitudes que te trazem recompensas, tá, para o seu cérebro, mas que vão te afundar. Vão fazer com que você cave sua própria cova. Como assim? Você vai entender agora. Olha só o primeiro tipo. O primeiro tipo é o crítico. O crítico é aquele tipo de pessoa que faz com que encontre vários defeitos. Só olha o defeito do outro. Só que ela percebe o defeito no outro como se fosse uma falha de caráter. Mas, é porque você não abaixou a tampa do vaso, né? Quando já tá no grau maior de intimidade no relacionamento, você não abaixou a tampa do vaso. Aí começa a cobrar coisas que não são defeito de caráter. Não são coisas que, por exemplo, deveria também se importar tanto ao ponto de levar uma discussão, uma briga demais. Já aconteceu isso com você? Digita aqui nos comentários. Deixa eu ver onde é que aparece. Eu não sei onde que aparece. Deixa eu ver aqui. Digita aí pra mim ou vai batendo aí na tela para poder você me dizer que se já aconteceu isso com você, de você estar com alguém, por exemplo, e você começar a criticar essa pessoa e olhar só os defeitos dela. Você olhar tanto os defeitos dela e começar a cobrar coisas que quando você percebeu, nossa, fulano não é tão ruim assim, eu que estava pondo tanto defeito nele, né, ou nela. Às vezes a voz da pessoa, não é porque hoje você tá com uma voz diferente, essa voz não é sua. Aí dali já começa uma briga, quando você pensa que não, terminou o dia, você tá brigado com o parceiro por causa de uma mensagem, por causa de uma atitude que só foi um pouco diferente ali, que às vezes nem era algo tão relevante, e você passa a criticar o outro, olhar só os defeitos. O crítico também, ele se enche de ansiedade de culpa. Ele a todo momento fica se sentindo culpado. Ele acha que nunca vai conseguir ter ou ser o melhor para o outro também. Então, por isso, ela também se cobra demais. Se cobra tanto ao ponto que não consegue dar o melhor na relação, porque ela acha que nunca é boa o suficiente. Sabe qual é a pergunta do crítico? O crítico pensa assim, o que eu posso fazer para o outro não olhar para as outras mulheres?
O que eu posso fazer para eu ser a única na vida dele? Sempre fica com esse olhar ali somente para ela, né? Acho que ela é o centro do universo. E aí ela esquece que ela, cuidando dela mesma, ela se respeitando, pondo limite, ela ali mesma, a essência dela ali no relacionamento, não tem por que o outro ficar caçando em outro lugar, né? A não ser que seja uma outra situação, mas na maioria das vezes não tem essa necessidade. E de onde que eu tô tirando tudo isso, gente? A minha referência principal aqui é o livro Inteligência Positiva, tá? Do Shirzad Chaminé. E ele vai falar exatamente de como que funciona a autossabotagem nos relacionamentos. E o crítico, o que acontece com ele? O crítico, ele faz um monte de suposições. O que ele faz? Ele fica toda hora pensando, imaginando, nossa, mas fulano fez isso, né? Ele fica pensando assim, e se fulano fizer isso? Não, mas se eu falar isso pra fulano e ele não gostar? Não, é melhor deixar quieto. Não, mas e se eu agir desse jeito? Será que ele vai gostar? Sabe, fica toda hora pensando nas infinitas possibilidades que poderia acontecer. O que é mais curioso aqui no crítico é que ele faz assim. A pessoa que tem um sabotador crítico muito forte, ela fica fazendo listinha. Como assim a listinha? A listinha do jeito que a pessoa tem que ser pra ela. Não, a pessoa pra mim, ela tem que curtir todas as minhas fotos. Ela tem que curtir todos os meus vídeos aqui do TikTok. Ela tem que ver os meus stories, né? Ela faz ali a listinha toda ali do cara ou da mulher que ela quer, que a pessoa quer. E aí, se a pessoa não corresponde a todos os itens que tem ali na lista, ela já descarta. Ou ela já passa a ter atitudes para que o outro saia da relação. Então, o crítico, ele muitas vezes, essa pessoa não sabe diferenciar o que é negociável numa relação e o que não é. Sabe? Qual é a mentira que o cérebro conta para essa pessoa? A mentira do crítico é o seguinte, para se justificar, né, de que tem que ter esse tipo de comportamento, ele pensa assim, não, toda a minha vida eu só consegui ter resultados bons porque eu critiquei, porque eu sempre busquei ser o melhor, porque eu sempre procurei os defeitos nas coisas e isso sempre me ajudou. Porque você tem uma recompensa por trás de cada tipo de comportamento dos sabotadores. E essa é a principal mentira do crítico. Ela acredita também que com essas listinhas aqui você vai encontrar a pessoa perfeita. A pessoa incrível, maravilhosa, que vai corresponder a tudo aquilo ali e que vai te fazer feliz eternamente. Primeiro, que ninguém vai te fazer feliz, né? Segundo, que não tem ninguém perfeito. E mais incrível ainda, é um ser humano imperfeito caçando um perfeito. Vê se tem lógica, não bate, né? E aí, nessa dinâmica, o crítico vai achando que, sendo durona, sendo crítica demais, cobrando demais, fazendo essas listinhas, vai conseguir o par perfeito, mas não consegue. E na hora que a pessoa até tem excelentes características, que até corresponde com aquilo que ela quer, né, com aquilo que não é negociável para ela e com aquilo, ou melhor, com aquilo que é negociável para ela, né, e com aquilo que não é também, sabe, características ali que dá tudo certinho, ela começa a olhar, não, tá bom demais para ser verdade, eu não mereço isso. Aí ela começa a entrar nos outros sabotadores, que eu vou estar te contando daqui a pouco. São 10, eu só falei o primeiro, então compartilha essa live aí com mais pessoas para que elas possam também conhecer e identificar quais são os sabotadores delas. E se você já se identificou com o crítico, digita aí eu. Digita eu. Se você se identificou com o crítico, se você fica fazendo listinhas, se você fica cobrando demais o outro, se você fica fazendo suposição demais, achando o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai falar se eu fizer isso, né? Ou o que fulano tá fazendo, por que fulano me mandou oi só com um i e não com 2 i, né? Mulher tem muito disso. E o outro caso aqui é o caso do controlador. Como é que funciona o controlador? O controlador tende a intimidar os outros em um conflito. Ele pode deixar você brigão e gerar um estilo agressivo que deixa os outros desconfortáveis. Também pode se fechar para os outros e fazer com que sintam que você é inflexível e só está comprometido com o seu jeito, mesmo que essa não seja a sua verdadeira intenção. Você vai notar que um sabotador se parece com o outro, tá? Mas tem mentiras diferentes em cada caso. Eu não comentei daqui do crítico, né? Voltando lá no crítico. O crítico, ele pensa assim, tá? Antes de eu entrar de fato nas mentiras do controlador, porque eu não falei, né? Então vamos lá falar. Olha só. O crítico, ele acha defeito em si mesmo,
acha defeito nos outros e ainda acha defeito nas circunstâncias. E ainda culpa os outros ainda, sabe? Provoca a maior parte da nossa decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. E ativa todos os outros sabotadores cúmplices, tá? O crítico, ele tá no topo. São 10, né? O crítico, ele é o primeiro. Os outros 9 são os cúmplices dessa gangue, né? E o que acontece com os demais? Os demais são liderados pelo crítico. Então, todos nós temos todos esses sabotadores, só que uns vão aparecer mais e outros vão aparecer menos, tá? Deixa eu só ver bem aqui o que é isso aqui. Vou tentar aqui para ajustar mais essa live. Então, o crítico, ele também vai ter essa outra característica aqui, ó. Em si mesmo, ele se atormenta por erros passados e falhas atuais. Quando ele tá ali com um relacionamento com alguém, fica sempre pensando, nossa, mas com o ex eu passei por isso. Será que nesse agora eu vou passar por isso também? Nossa, no outro era uma pessoa muito ciumenta. Esse aqui já vai ser ciumento também. Olha só, na primeira atitude que a pessoa tem, que é um pouco parecida com suas relações passadas, você já começa a pensar que vai ser tudo igual. Mesmo a pessoa tendo muito mais características boas do que as demais que você se relacionou. Porque você passa a criticar e a cobrar e olhar para aquela pessoa como a pior coisa do mundo. E sim, aquela pessoa vai acabar se tornando. Por quê? Porque você, no fundo, está fazendo com que ele desperte a pior versão dele. Não sei se já aconteceu com você, mas se já aconteceu, bate aí na tela, aí no coraçãozinho. E você pode, com isso, tá me dizendo aí para eu saber se já aconteceu isso com você. Que você tá no relacionamento, por exemplo, e acontecer isso, sabe? De você comparar demais com suas relações anteriores e você despertar o pior da outra pessoa. Você despertar tanto o pior que a pessoa acaba não aguentando mais ficar com você, ou você também não aguenta mais ficar com ela. Porque se torna agressivo. A pessoa vai te fazendo mal com tudo isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Achei os comentários. Agora sim. Manda essa live para mais pessoas. Vou colocar aqui. Manda essa live para seu amigo. Quais são os pensamentos, então, do crítico? O crítico pensa sempre assim, na hora que o fulano mandou uma mensagem de um jeito diferente, ela já pensa, o que é de errado comigo? Né? O que eu fiz de errado? Às vezes a pessoa só não estava num momento legal. Às vezes a pessoa só não estava com tempo, com saco ali, com paciência, né? Para poder te responder naquele momento. Ou às vezes estava resolvendo alguma coisa, sabe? Então, nem sempre é só sobre você. É interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que é tudo sobre a gente, né? Pensa que não, sempre tem a ver só comigo, mas não. Às vezes pode acontecer do outro, não tá realmente ali no momento certo para poder te responder. E tá tudo bem, gente, também. E olha só, e pensa também, o que é de errado com o outro? Sempre pensa no pior. O crítico tem a tendência de sempre pensar negativo. O que mais que ele pensa também? O que há de errado com minha circunstância ou com esse resultado? Sempre pensa no pior, sempre pensa naquilo de ruim que aconteceu ou que vai acontecer. Nos relacionamentos, acho que toda culpa e arrependimento e decepção tem a ver sempre com ela. Ela é a culpa de tudo. Ela é a causadora dos piores problemas no relacionamento. Não, se fulano respondeu uma mensagem de um jeito diferente, foi porque eu fiz alguma coisa de errado. Será que foi aquela atitude que eu fiz ontem à noite? Será que foi porque eu não dei boa noite direito ontem? Sabe, ela já fica pensando um monte de coisa. Quais são os sentimentos da pessoa que está ali no sabotador crítico? A mulher crítica ou o homem crítico? Toda a culpa e arrependimento vem desse sabotador e muita da raiva e ansiedade também é instigada por ele. Quais são as mentiras que o crítico tem? E isso vale não só para os relacionamentos, mas em todas as áreas da vida. Ela pensa assim, se eu não pressionar, eu vou ser preguiçosa. Vou ficar acomodado. Se eu não pressionar fulano, ele não vai dar o melhor dele aqui nesse relacionamento. Olha, a Vanessa mandou ali coraçãozinho. Né? A pessoa pensa, não, se eu não ficar cobrando ali, fulano vai me amar. Fulano vai querer gastar energia comigo. Então eu tenho que cobrar, eu tenho que estar em cima, eu tenho que criticar quando faz alguma coisa que eu não gostei. Sabe, ela tá ali num ego tão inflado que ela não consegue perceber que ela também tem parte nessa relação. Ela sempre acha que é só o problema, é mais com o outro. Tá? Nas circunstâncias e assim vai indo. O que mais que a mulher crítica, a pessoa crítica pensa? Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e você vai repetir eles. Então ela te pune, ela é agressiva com você.
Ou ele é agressivo com você. Eu já tive relacionamentos dessa forma. Que o cara era super agressivo comigo, porque eu cometi algumas coisas que realmente naquela época, né, não deveria, só que ele utilizava isso para poder me acabar, como se eu fosse o meu erro. De uma tal forma que eu me sentia realmente culpada, me sentia um lixo, me sentia que eu era louca, porque ele me chamava dessas coisas. E ao ponto que me agredia, psicologicamente falando. E virou um relacionamento abusivo. Porque o lado crítico dele estava assim, ó, explodindo, todo o tempo aparecia. E ao menor sinal que ele julgava que não estava de acordo com a listinha previamente que ele fez, eu era a pior coisa do mundo, mesmo eu tendo as infinitas qualidades que eu sei que eu tenho. Sabe? Então, no relacionamento, o crítico, ele vai achar que você tá sempre errado. Por mais que você, por exemplo, questão de mentira, né? Às vezes você mentiu uma vez na vida, a pessoa te perdoa e tudo mais, tá? Aí a pessoa vai começar a achar que você sempre tá mentindo. Ou então, se lá no seu passado você contou uma história de que no relacionamento tal aconteceu isso, isso, isso e aquilo outro, a pessoa acha, nossa, se fez com fulano lá atrás, vai fazer comigo também. A pessoa já começa a te cobrar de uma tal forma que se você não corresponde a todos os itens daquela listinha dela, até mesmo coisas mais bestas que não tem a ver, sabe? Tipo, a pessoa não viu meus stories hoje, então não tá interessada em mim. A pessoa já se ofende, a pessoa já se sente mal. E já começa a se auto-cobrar, a se acabar, literalmente. Porque acha que o problema também tá nela. E também tá no outro. E também tá nas circunstâncias. E aí não, esse relacionamento não vai pra frente. Então, automaticamente já vai fazendo com que ele não dê certo. Outra mentira que o cérebro conta pra essa pessoa. Se eu não botar medo em você, maus resultados, sobre seus maus resultados, você não vai dar duro pra impedir que eles aconteçam. Igual eu acabei de comentar. A pessoa começa a colocar medo na outra. Não, porque se você não fizer assim, eu vou te largar. Não, porque se você não fizer dessa forma aqui que eu tô te falando, então amanhã não vai acontecer isso, isso e isso. Amanhã eu não vou sair com você. Sabe, a pessoa usa as circunstâncias para criar medo em você, para te assustar. E, gente, isso aqui é uma bola de neve. Se transforma numa violência psicológica. Porque você vai se acabando emocionalmente. E o pior de tudo, quanto mais você tá ali envolvida com essa pessoa, mais você vai ter dificuldade de sair desse relacionamento. Por mais que você tá se sentindo mal, por mais que você tá vendo que não tem mais amor nenhum ali. Por quê? Porque você vai estar envolvida. Tão envolvida que às vezes você vai ficar pensando assim, pelo medo da rejeição também que vai aparecer ali junto, não, ruim com ele, pior sem ele. Você não consegue ficar sozinha com você mesma. Então você prefere continuar. E lá dentro de você, pelas coisas que você já passou na sua vida lá atrás, você também vai tender a permanecer nesse relacionamento. Por causa da história de vida com seu pai, com sua mãe, com seus cuidadores, com sua família, com sua vizinha, ou com suas próprias relações que você já teve. Que às vezes é um padrão que está se repetindo. Comigo foi isso que aconteceu por muitos anos da minha vida. Eu repeti um padrão. Hoje não mais. Depois que eu aprendi que eu estava me sabotando, depois que eu aprendi a me respeitar, a melhorar minha autoestima, sabe? A olhar para dentro de mim mesmo, ter autoconhecimento, entender que, primeiro, o maior relacionamento que eu tenho que ter é comigo mesmo antes de querer me relacionar com alguém, sabe? Às vezes você nem se conhece. Nessa questão do crítico, a pessoa nem faz ideia do que é pior, do que é melhor para ela. Ela não tem a menor ideia, ela não sabe o que ela quer. E aqui entra um ponto, gente, bem interessante, que é a questão de você fazer uma lista do que é negociável para você e do que não é negociável para você, tá? Eu vou contar aqui uma história para vocês sobre um relacionamento que eu tive, que para mim tinha uma conexão incrível e maravilhosa. Só que ele teve esse lado todo abusivo, entende? E nesse lado totalmente abusivo tinha coisas que eram inegociáveis para mim, que eu não podia negociar de nenhuma forma, que são valores meus, que eu não negocio. Só que na minha cabeça eu achava que eu tinha que continuar com aquela pessoa, sabe? E eu não conseguia sair devido à carência, ao medo da rejeição, porque eu não me aceitava, porque minha autoestima estava lá embaixo, porque ele vivia circulando o ciclo da violência, tá, gente? Porque o ciclo da violência psicológica não é assim, a pessoa já começa te maltratando hoje. Não, gente. A pessoa vai te cozinhando ali, ela fala que você quer ouvir, ela vai te tratando bem, ela lê junto com você, ela assiste série com você, vai te cozinhando ali de 3 a 6 meses, gente, até 1 ano a pessoa consegue segurar essa máscara. Depois ali, ó, aos poucos ela vai soltando o veneninho. Vai soltando o veneno, vai te cozinhando, vai percebendo que sua autoestima tá lá embaixo, que você permite ela te maltratar, que você permite ela estar com você e estar com outros ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela vê que você não se valoriza.
com isso ela começa a te maltratar. Mas é aos poucos, esse veneno vai se soltando aos poucos. E aí você não vai percebendo às vezes que você tá tão cega, tão iludida, porque, não, tem hora que ele fala o que eu quero ouvir, tem hora que ele fala o que eu preciso escutar, tem hora que a gente tem uma relação legal. Então você acaba se iludindo por essas coisinhas, que não são coisas grandiosas demais, que seriam coisas básicas de um relacionamento, mas você passa a tratar como se fosse um troféu. Você põe a pessoa no pedestal e acha que ela é a melhor coisa do mundo. Sendo que, na verdade, dali vem a cobra depois, né? Vem o veneno ali soltando. Então, faça isso. O que é negociável para você? O que é negociável, que você pode negociar com ela? Como assim? É tudo aquilo que, se o outro não fizer, não vai impactar de jeito nenhum a relação. Vai ficar tudo bem. Não, se ele não descer a tampa do vaso, tudo bem para mim. Não, se ele não lê igual eu leio, tudo bem para mim. Só que agora, existem coisas que são não negociáveis, tá? Uma coisa que, por exemplo, não é negociável, nesse meu exemplo aí, eu sou evangélica e se, quando eu tiver filhos, eu quero que meus filhos sigam essa linha. Ou pelo menos eu vou ensinar eles a esse caminho. Eles podem fazer a escolha, mas eu vou ensinar para que eles sigam esse caminho. A outra pessoa era ateia e totalmente definida que é ateu. Então, assim, isso para mim era algo inegociável. A pessoa bebia bebida alcoólica, eu não bebo bebida alcoólica. Como é que eu ia me relacionar com uma pessoa assim, por exemplo, se realmente virasse um casamento ou um relacionamento mais sério mesmo, de verdade, a esse ponto, se pra mim essas coisas não são negociáveis e pra pessoa é um hábito normal? Então, gente, tem coisa que não casa, tem coisa que não rola. Então, nessa questão do crítico, o crítico precisa entender o seguinte, que a pessoa pode até ter um perfil comportamental diferente do seu, porém, o plano de vida dela tem que ser semelhante com o seu, tá? Não é porque, por exemplo, eu leio muito, eu amo ler, eu amo estudar, mas isso não significa que eu não possa estar com uma pessoa que não gosta de ler tanto, tá? Mas se o plano dela tá semelhante com o meu, não é isso que vai impedir de fazer dar certo. Entende? A Roberta tá pedindo pra criar uma live juntos. Gente, eu não entendo como é que funciona isso aqui direito. Próximo aí, mais daqui a pouco, eu posso permitir pra você entrar junto comigo, tá? Pra poder tirar dúvidas nesse assunto, pode ser? Por enquanto ainda não, porque ainda tô ali na linha do raciocínio pra vocês entenderem como funciona o crítico, tá? Só que vocês precisam ter planos semelhantes pra vida. No meu plano, eu queria criar, por exemplo, meus filhos dentro da igreja evangélica, sem bebida alcoólica, sem vícios, sem determinados tipos de música. E a outra pessoa não, era tudo ao contrário. Era a bebida alcoólica dentro de casa, queria me levar para um bar, queria me levar para outras coisas, que para mim não era negociável, não era meu valor. Entende? Então, para mim, isso não era algo que eu podia negociar. Então, não dava certo. Então, toda vez que eu tentava ali, não dava certo. Porque ele tentava também, não dava certo. Sem contar as outras circunstâncias, que era uma pessoa completamente abusiva, tá? Então, você precisa sentar aí na cadeira, sentar a bundinha na cadeira e parar para pensar o seguinte, o que eu quero no relacionamento de verdade? O que é negociável para mim e o que não é? Às vezes você é uma pessoa que tem problema de respiração e a pessoa fuma. E aí, como é que vai dar certo isso? Fernando, mas acontece de relacionamento da pessoa ser ateu, auto ser evangélica, dá certo. Tudo bem, pode ser que dê certo. Porque a pessoa lhe dá conta, mas você tem que pensar em você. Você daria conta? O que é negociável para você e o que não é? O que pra você tá tudo bem e o que pra você não tá tudo bem, tá? Porque às vezes você tá suportando coisas no relacionamento que pra você não é negociável, mas você tá ali negociando todo dia com ela. Tá todo dia ali mendigando. Tá todo dia ali atrás. Não consegue sair. Sendo que você sabe que aquele tipo de relacionamento não tem nada a ver com seus valores, não tem nada a ver com aquilo que você quer de futuro pra sua vida. Você tá ali com um monte de contatinho que nenhum tem nada a ver com o seu plano de futuro. Então, tá completamente desalinhado. Então, você senta na cadeira, é um trabalho duro, difícil, tá? Não é nada fácil você sentar e definir o que você quer pra sua vida. Mas, vai ser muito mais difícil se você não fizer isso. Porque na primeira oportunidade que aparecer alguém que só corresponde a uma coisa, a uma suposição que você acha que é do que você quer num relacionamento, você já vai aceitar. Você vai passar a aceitar qualquer coisa. Ou também pode acontecer o inverso, tá, gente? Essa questão da listinha, você tem que usar ela pro seu bem, não pro seu mal, tá? Não é porque a pessoa não corresponde aos seus 500 itens da sua lista que a pessoa não é a melhor pra você, gente. Tá? Sinto lhe informar, eu sou obrigada a te dizer isso. A pessoa não vai vir correspondendo a todos os itens da sua lista. Mas dentro daquela lista, o que é negociável e o que não é negociável, tá? Você precisa prestar muita atenção nisso. Como que é o plano de vida daquela pessoa?
Tá alinhado com o que eu quero? Por exemplo, eu já deixei de me relacionar com pessoas porque a pessoa, o plano de vida dela de futuro não tinha nada a ver com o que eu queria. A pessoa não queria sair da cidade dela, a pessoa não queria sair da casa de morar perto dos pais. A pessoa não queria fazer uma faculdade. E eu tenho várias faculdades, várias formações. A pessoa não queria uma melhoria de vida pra nada. Queria continuar no empreguinho dela, queria continuar na cidadezinha dela e queria continuar do jeito que estava a vida. Sabe? Não queria mudança de nada. Eu não quero isso. Pronto. Nem comecei o relacionamento. Então, por quê? Porque eu tinha decidido o que eu queria e o que eu não queria. Mas se teu plano de vida é esse, o meu é outro, então não tem nada a ver, tá? O que mais aqui no crítico? Pra gente finalizar ele e seguir pro próximo. Se eu não fizer você se sentir mal em relação aos resultados negativos, você não vai fazer nada para mudá-los. Então, a todo momento, cria culpa no outro e nas outras pessoas, porque acha que somente assim ela vai conseguir o que quer. O crítico é o sabotador mestre e a causa principal dos outros sabotadores. Vamos para o segundo tipo, que é o perfeccionista. Eu acho que vou ter que fazer outra live, porque não vai dar tempo de falar dos 10 tipos hoje. O perfeccionista também é chamado de insistente. Ele nega a necessidade de perfeição, né? Ele acha que tudo tem que ser perfeito. O outro tem que seguir aquela listinha da perfeição, né? Deixa eu só voltar aqui. Ele drena toda a energia dele ou a dos outros com medidas extras de perfeição que não são necessárias. Cobra demais do outro. A mentira dele é que o perfeccionismo é sempre bom e que você não paga um preço muito alto por ele. Sempre acha que você precisa se dedicar mais para ter um resultado. Sempre acha que tem que entregar mais na relação, tem que se doar mais. Às vezes o relacionamento ainda nem virou algo sério ainda, mas a pessoa se entrega tanto já desde o começo, que já passa a tratar aquela ficada lá como se fosse um casamento. Porque ela é perfeccionista demais, ela tem medo de errar. E com isso ela passa a querer agradar demais, né? Tem uma necessidade de perfeição e de ordem, né? Tem que seguir o roteiro dela, né? Se não for daquela forma, tá errado, não vai dar certo. E para esse tipo de pessoa, ela vai viver na ansiedade, no nervosismo. E gera isso também no outro, porque a pessoa vai se sentir incomodada, porque ela não é perfeita. Você também não é perfeita. E esse tipo de pessoa aqui, ela vai ter uma certeza de que sempre tem que ser rígida com o outro, tem que ser grossa, tem que ser ali dura, porque se não for assim, um relacionamento não vai dar certo. Ela sempre pensa que, se não for do jeito dela, é muito semelhante ao controlador, tá? E ele pensa também o seguinte, olha só, é pontual, é uma pessoa metódica. Não, fulano atrasou 5 minutos no nosso encontro hoje, já não quero mais. É porque ele não quer nada comigo, ele não quer nada sério. Porque se quisesse, não tinha atrasado. Às vezes aconteceu um imprevisto, aconteceu um acidente, às vezes demorou para sair de casa. E às vezes é isso, é normal, é coisa da vida, acontece, mas para a pessoa não. Tem que ser caxia, tem que ser dura, tem que ser... né? Ela é um tipo de pessoa que é irritável, é tensa, teimosa. E também é sarcástico, sabe? Ela vai ali mandar a mensagem, manda com ironia, manda com sarcasmo para outra pessoa. E é altamente crítica de si mesma e dos outros. Trabalha além do necessário para compensar a negligência e a preguiça dos outros. Ela se esforça demais na relação, ela quer ali, sabe, amar por dois. Sendo que, na verdade, tem que ter os dois ali na relação. É altamente sensível a críticas. É interessante, ela critica os outros, mas na hora que vem uma crítica para ela, não consegue suportar, não aguenta. Logo já agride, já fica agressivo, já trata mal, já fica com raiva, já emburra, já fica nervoso, né? Quais são os pensamentos desse tipo aqui? Pensa assim, o certo é certo e o errado é errado. Só que só eu sei o jeito certo, você não sabe. Se você fizer, vai dar errado, porque você não fez do jeito que eu faço. Sabe? E na relação isso acontece demais. Se não consegue fazer com perfeição, então nem faça. Ela já fala assim, né? Se não vai fazer direito, então nem faz. Deixa que eu faça. Esse é o maior ditado desse tipo de pessoa, né? E ela pensa também o seguinte, não, os outros têm padrões vagos, eu é que sei o certo. Eu é que sei o jeito melhor de fazer. E ela também pensa, não, eu preciso ser mais organizado possível, metódico do que os outros, para que as coisas saiam do jeito certo, para que as coisas sejam feitas. Nessa relação aqui, se não for eu, não acontece nada, né? Já pensa assim. Pensa que o mundo tá na mão dela. Só que não é assim, gente. E ela odeia erros. O menor vacilo, o menor erro possível, que às vezes nem foi algo assim premeditado, algo que realmente
nossa, aquele erro demais. Não. A pessoa já age como se fosse uma coisa assim terrível, sabe? E não precisa disso, não precisa dessa autocobrança o tempo inteiro. E é interessante como essa pessoa se frustra constantemente, decepciona com os outros, se decepciona consigo mesma, porque não consegue alcançar esse padrão inimaginável. E nas relações da mesma forma. Não se sente bem, porque o outro não alcançou aquele nível que é master, mega top que ela queria. E por não ter conseguido, então já descarta. Próximo da fila. E aí nunca vive relacionamentos saudáveis. E qual é a mentira que ela se conta? Ela acha que depende dela consertar as confusões que encontrar pelo caminho. Ela acha que tudo no relacionamento depende dela, né? Desde ter que comprar alguma coisa que está faltando, a desde pagar alguma coisa ali, na saída, tudo ela acha que é ela que tem que resolver. Porque se for o outro não vai dar certo, vai fazer errado. Ela acha também que o perfeccionismo é bom e faz se sentir segura consigo mesma. Costuma haver um jeito certo e óbvio, um jeito errado e óbvio de fazer as coisas. Só ela sabe fazer o jeito certo. E ela sabe como as coisas devem ser feitas e precisa que ela que faça. Porque se você fizer, vai dar errado. E o que isso causa? Isso causa uma pessoa completamente inflexível, não sabe lidar com as mudanças. Na hora que tem um imprevisto, na hora que tem uma situação ruim, ela não consegue lidar com isso. Porque ela tá ali, tá no quadradinho fechado. Se sair um pouquinho aqui da linha, já explode. Já não consegue viver mais ali no relacionamento. Não, é porque você não agiu do jeito que eu imaginei que você ia agir. Então ela acha que, por causa disso, o relacionamento já pode ser jogado no lixo. Agora vamos para o outro tipo, que esse aqui eu tenho comentado demais aí no meu TikTok, nos vídeos, que é a questão do dizer não, tá? O ajudante, ou também chamado de prestativo, ou em palavras mais simples, a mulher boazinha. Ou o homem bonzinho, que só sabe dizer sim para todo mundo, nunca sabe dizer não. Esse tipo de pessoa não consegue dizer não. Obriga o indivíduo a correr atrás da aceitação e de elogios dos outros. Ao tentar agradar sempre, porém ele perde de vista suas próprias necessidades. Fica o tempo todo querendo agradar o outro. Esse tipo de pessoa aqui fica agradando tanto o outro, tanto, fazendo tanto, se doando tanto, agindo lá no começo do relacionamento já como se fosse algo super sério, como se já fosse casamento, que o outro se sufoca. Porque o outro não dá tempo do outro te conquistar. E nessa questão de não ter tempo para o outro te conquistar, você vai sufocando. E aí a pessoa pede para sair. A pessoa pede para sair porque ela não vai dar conta de ficar. Chega um momento que você dá as necessidades prontas para ela. A pessoa mal falou, não, eu já tenho a solução. Não, eu já vou te ajudar. Não, eu já vou fazer isso. E aí ela fica todo o tempo se doando, todo o tempo ali se dando demais, dizendo sim demais, cedendo demais. Chega um ponto que a outra pessoa não aguenta. Então ela encoraja os outros a se tornarem exageradamente dependentes dela. Ela cria uma dependência emocional do outro e faz com que o outro seja dependente dela. Para que assim o relacionamento possa continuar. Só que ela não entende que nessa vontade de ser aceita, de ser amada, de ser protegida, ela tá simplesmente fazendo com que o relacionamento entre no buraco. Cai ali no buraco sem fundo. E o que acontece dentro desse relacionamento? A pessoa, ela passa demais a se sentir ressentida depois. Porque ela se doa tanto que ela passa a amar por dois. E chega no momento que ela quer salvar o relacionamento sozinha. E nessa tentativa frustrada de salvar o relacionamento sozinha, ela vive com medo de ser rejeitada. Não, mas eu tenho que fazer isso aqui porque senão o fulano vai me largar. Não, eu tenho que agradar ele nisso aqui porque senão já era, vai me trair. E fica todo momento, sabe, nessa disputa, nesse joguinho de tentar agradar o outro para que o outro não largue ela, para que o outro não diga não para ela, para que o outro seja todo momento ali dependente dela. Só que ela não faz isso conscientemente, ela faz isso inconscientemente, sem nem perceber. E sem perceber, ela faz com que esse relacionamento não dê certo. E é triste, porque esse tipo de pessoa atrai pessoas que casam certinho com esse tipo de padrão, sabe?
que é aquela pessoa que vai tratar ela mal, que é a pessoa que vai rejeitar ela cada vez mais, só que ela vai continuar lá. Não, é porque dessa vez eu fiz desse jeito aqui. Se eu falar de um outro jeito aqui, ele vai gostar. Então, fica todo momento ali. Não, se eu fizer dessa forma aqui, eu vou agradar. Ah, dessa vez aqui não deu certo, mas dessa vez aqui vai dar. E fica todo momento ali jogando. Não consegue viver um relacionamento saudável. Fica todo momento desse jeito. E prefere ajudar os outros do que ajudar a si mesmo. Por quê? Porque morre de medo, tem mais medo de ser rejeitado do que vontade de ser feliz. E com isso, não consegue fazer com que o relacionamento dê certo. Vamos ver como é que são os pensamentos. Ela pensa o seguinte: para ser uma pessoa boa, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas, porque senão eu não vou agradar. Porque senão as pessoas vão me ver como arrogante. Porque senão meu parceiro vai ver que eu sou metida. Vai achar que eu sou orgulhosa. Vai achar que eu não tô querendo esse relacionamento. Então deixa eu fazer logo as coisas aqui para que esse relacionamento dê certo logo. Para que as minhas necessidades já sejam atendidas logo e a dele também. Vai dar tudo certo. Só que não dá certo. Fica incomodado quando as pessoas não reparam ou ligam para o que ela fez por elas. E o problema é esse, ela ainda se sente ressentida por ter feito demais e outra pessoa não ter dado nem moral. Né? Ela acha que todo mundo deve para ela. É muito egoísta e é muito ingrata. Né? Ela acha assim que dá muito dela, só que ela nunca pensa bastante dela mesma. Ela sempre acha que não está sendo boa o suficiente. E com isso, cada vez mais vai sofrendo. Vai sofrendo e vai fazendo o outro sofrer. E isso mostra que, na verdade, essa pessoa está simplesmente fazendo com que a vida dela não ande. E ela acha que ela pode fazer com que qualquer pessoa goste dela. Só que não, gente. Tem gente que, por mais que você seja linda, maravilhosa, tenha qualidades incríveis, você não vai agradar aquela pessoa. Não é o que você quer. Não é o melhor, não é o que o outro quer. Já contei numa outra live que eu já fiz, que já aconteceu isso comigo. Eu achava que a outra pessoa tinha obrigação de querer alguma coisa comigo. Porque eu já era amiga dela, então eu tinha qualidade X, Y, Z, eu achava que a pessoa tinha que ficar comigo. Não, gente, não é assim que funciona. Tá? O outro também pode não querer. E aí, tá tudo bem também. E ela pensa também, se eu não salvar as pessoas, quem é que vai salvar? A todo momento que a pessoa conta pra ela, por exemplo, um problema, né? O parceiro chega lá contando, nossa, o dia do trabalho foi assim, foi assado, não sei o quê. Ela já pensa, não, mas se você fizer desse jeito aqui, na próxima vez vai dar certo. Não, às vezes a pessoa só quer contar o problema dela, ela não quer saber de solução, como diz o povo, né? Só quero reclamar, só quero falar mal, né? Eu só quero contar o que aconteceu no meu dia. Não precisa já me trazer solução, não. Se eu precisar de uma solução ou de uma ajuda, eu vou te pedir. Mas a pessoa entende, não, que só nessa fala do outro, ela já tem que dar uma solução, já tem que salvar. E ela pensa assim, ou melhor, ela pensa assim, não faço isso por mim. Eu ajudo os outros e não espero nada em troca. Ela acha que não está esperando nada em troca, só que isso é uma mentira que ela está contando para ela mesma. Porque no fundo ela quer sim algo em troca. Toda vez que ela está agradando demais o outro, isso massageia o ego dela. Isso diz para ela, nossa, olha o tanto que eu sou boazinha. Olha o tanto que eu sou legal. Olha o tanto que as pessoas me amam. Olha o tanto que eu me dou. O tanto que eu sou generosa. No fundo, essa pessoa tem um grande medo de rejeição, uma falsa modéstia e um orgulho também. Um ego ali que está gigantesco. Porque ela, nessa tentativa de agradar os outros, ela está dizendo para ela mesma, olha, só sou útil quando eu faço alguma coisa para alguém. Ela não entende, não internaliza o valor dela mesma. E com isso, ela acha que o mundo seria um melhor lugar se todo mundo fizesse isso. Se todo mundo se doasse além do necessário. Se todo mundo se doasse demais. E não é assim que funciona. Acaba colocando as suas próprias necessidades, tanto emocionais, físicas ou financeiras, nas costas dos outros. O hiperrealizador. O hiperrealizador ou superrealizador é aquele tipo de pessoa que... Deixa eu só ver bem aqui. É aquele tipo de pessoa que tem um monte de tarefa para poder fazer, que está sempre ocupado. Esse aqui já é o caso, gente, de que não se relaciona com alguém porque nunca tem tempo para isso, tá?
ela se investe demais na carreira, investe mais no trabalho. Não que isso seja errado, gente, tá tudo bem você investir nisso. Só que esse tipo de pessoa especificamente, ela usa essa justificativa para não interagir com outras pessoas e para não ter relacionamentos, tá? Não, porque eu não tenho tempo para isso. Porque, nossa, e se eu entrar no relacionamento, eu vou ter que abrir mão do fim de semana, vou ter que abrir mão daquele meu estudo, vou ter que abrir mão do meu trabalho nisso, naquilo outro, vou ter que abrir mão do meu sono, vou ter que abrir mão de que mais? Da minha vida. Então é melhor eu continuar me enchendo de um monte de tarefa para poder fazer, que aí eu não vou ter, aí eu vou poder ter a desculpa de dizer que eu não tenho tempo para ter relacionamento. Porque ela tem medo de, no fundo, ser descoberta de alguma coisa que tem ali dentro dela, ou de algum trauma, ou de alguma coisa que ela já passou. Qual é a mentira desse tipo de pessoa? A mentira que ela conta para si mesma é que a própria aceitação dela deveria ser dependente do desempenho e da valorização que vem do outro, e não dela mesma. Ela acha assim, não, eu tenho que ler todos os manuais, eu tenho que ler todos os livros, eu tenho que realizar todos os cursos, eu tenho que aumentar minha produtividade, eu tenho que ser a melhor naquilo que eu faço. Então, com isso, eu não tenho tempo para me relacionar com ninguém. O que mais que ela pensa? E quando se relaciona, gente, ela acha e ela trata o outro como um meio para chegar no objetivo dela. Quando ela se relaciona ainda é por interesse, sabe? Se relaciona com uma pessoa que vai ajudar ela lá na promoção do serviço. Se relaciona com uma pessoa que vai ajudar ela lá na frente em alguma coisa que ela está precisando. E depois descarta. Por quê? Porque ela acha que tudo é função dessa máquina, né? De ser produtivo, de ter resultado, essa loucura. E quais são as características? É super competitivo, é atento à imagem e ao status, é bom em disfarçar a insegurança, mostra sempre uma imagem positiva, é sempre orientado para objetivos, traços de vício em trabalho, pode se autopromover, mantém as pessoas a uma distância segura. Ó, até aqui você pode, né, falar comigo, até aqui você pode saber de mim, mas depois aqui, morre de medo de intimidade. Na intimidade no sentido do outro saber mais sobre ela. Saber quais são as dores, quais são as feridas, quais são os sofrimentos que já passou, a história de vida em si, que não precisa ser só de fracasso, até mesmo as coisas boas, tem medo dessa intimidade. Ela pensa o quê? Pensa que precisa ser melhor no que faz. Se não posso ser excelente, nem vou me dar o trabalho. Então, deve ser sempre eficiente no que eu faço. As emoções atrapalham o desempenho. Então, é melhor eu nem pensar em relacionamento, porque senão isso vai me tirar do meu foco, vai tirar do meu objetivo, então eu nem vou pensar nisso. E pensa que pode ser qualquer coisa que queira. Não que você não possa, pode, mas a que custo, né? Esse tipo de pessoa não gosta de insistir em sentimentos por muito tempo e sempre os distrai na realização de objetivos. Às vezes sente um vazio e é deprimido, é uma pessoa mais depressiva. Mas não passa muito tempo pensando nisso, porque logo já tem alguma coisa para poder fazer. Com esse tanto de coisa que ela tem para poder fazer, tá? Ela se distrai dela mesma. Não tem tempo para olhar para dentro de si. E por não ter tempo para olhar para dentro de si, também não vai ter tempo para olhar para o outro, né? Tem medo de ser vulnerável, tem medo de mostrar suas fraquezas. E a intimidade com os outros pode permitir que os outros vejam suas imperfeições, porque ela se acha que é perfeita, né? Qual o objetivo dessa pessoa? Ela acha que o objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados, então não tem tempo para se relacionar. Todo tempo mostra uma boa imagem que ajuda a alcançar ainda mais resultados. E ela se gaba ainda, né? Ela acha que é vantajoso. Não, tudo que eu consegui foi sem ter relacionamento nenhum. Né? Acha que isso é uma dádiva, isso é uma vitória. E acha que sentimentos são uma distração que não ajuda em nada. Ainda se fica enche a boca para dizer isso, né? Que, nossa, não, sentimento, isso aí é uma perda de tempo. Isso é só de quem não tem o que fazer da vida. Porque eu tenho muito o que fazer, então eu não tenho tempo para isso, né? A paz e a felicidade nunca reina nessa vida dessa pessoa. Porque ela não consegue nem celebrar suas próprias conquistas. Não consegue se autoaceitar. Agora vamos aqui para o próximo, que é a vítima. Depois de tudo isso, a pessoa ainda se torna vítima. Ela acha que para ganhar atenção e afeto, ela precisa a todo momento se vitimizar. Não, é porque a vida é cruel, é porque é difícil só para mim. É porque nesse relacionamento aqui, eu não sou ouvida. Sabe, porque se fulano me ouvisse, né? Não, porque tá difícil aqui demais. Para os outros não tá não, mas para mim, ela acha que, né, ela é o centro do universo e que só para ela que as coisas estão difíceis, né? Só para ela que a pandemia trouxe consequências ruins, é só para ela que os relacionamentos não dão certo, é só para ela, né? Ninguém mais passa por isso. Ela acha que é só com ela. Tem uma tendência de se martirizar, né?
acha que tudo é ruim para ela e reclama demais, culpa demais os outros. Nunca acha que é responsável por as coisas que dão errado também na vida dela. É emotiva demais, é temperamental demais, explode demais também, estressada, nervosa. Se for criticado ou mal compreendido, Se recolhe, se reprime, faz beicinho, se emburra. Ah, também não vou falar mais com você, não. nem manda mensagem amanhã, porque depois disso de hoje, né, já trata com tratamento de silêncio, né, o parceiro. É bastante dramático, temperamental. Tudo se torna uma tempestade no copo d'água, né? Com isso, sufoca, né? Sufoca a raiva, o que resulta em depressão, apatia, fadiga constante, a pessoa sofre muito. Ela recebe atenção tendo problemas emocionais ou sendo temperamental e mal-humorado. Esse é o jeito dela chamar a atenção do parceiro. Toda vez que ela age dessa forma, né? Se fazendo de coitadinha, se fazendo beicinho, se emburrando, falando, também não vou mais falar com você, né? Bloqueia a outra e desbloqueia no outro dia, bloqueia de novo, né? Por quê? Porque é desse jeito que ela chama a atenção. É desse jeito que ela consegue aquilo que ela quer. E inconscientemente tá sempre ligada a ter dificuldade em tudo. Tudo ela põe uma dificuldade, tudo ela põe uma desculpa, tudo põe um obstáculo. Porque acha que as coisas são difíceis só para ela. E quando as coisas ficam ainda mais difíceis de verdade, essa pessoa quer desmoronar, quer desistir de tudo. Então é aquele tipo de pessoa também que antes de tentar o relacionamento já disse que não vai dar certo. E realmente não vai dar certo mesmo, porque ela faz com que não dê certo. Já aconteceu isso com você? Em algum relacionamento? De você se vitimizar ou se relacionar com uma pessoa que era vítima? Qual a característica também do vítima? O vítima diz que nada é certo, nada dá certo para ela. Os homens são todos iguais, né? As mulheres são todas iguais. Nenhuma mulher presta, nenhum homem presta. Esses são os pensamentos da pessoa que é vítima. E ela pensa, não, eu não mereço esse tipo de relacionamento. Eu não mereço fulano, né? E quando algo já tá bom, ela já pensa, né? Não, tá bom demais para ser verdade. Já vai dar errado, vai dar errado amanhã. No menor sinal ali que ela interpreta, que é que a pessoa não quer ela já faz com que o relacionamento não dê certo. Às vezes a pessoa só teve alguma atitude ali, por exemplo, não olhei os stories dela. Olha, eu sabia, esse é um sinal do universo de que essa pessoa não quer nada comigo. E aí já faz com que não dê certo. Qual a outra característica? Tende a remoer sentimentos negativos por muito tempo, se sente sozinho e solitário, mesmo quando está perto de família, de amigos e até do parceiro. Tem sentimento de melancolia e abandono. Quando está sozinha à noite, não consegue ficar bem, se sente mal. O que mais? Tem sentimentos também de solidão, sentimentos negativos por muito tempo. Fica pensando negativamente sempre. Enfatiza a inveja e comparações negativas. A todo momento se comparando. E, gente, essa sabotagem aqui pode chegar no nível da pessoa estar ali, sabe? Num beijo maravilhoso com o outro e compara esse beijo com fulano de tal que se relacionou ela em 1900 e 500, né? 1900 e bolinha. E aí conta ainda pra pessoa. Não, é porque não gostei, sabe? Porque fulano comigo era assim, assim, assim. Sabe? A sabotagem chega num nível tão grande que a pessoa não percebe o tanto que ela tá acabando com ela mesma e com o relacionamento. Quais são as mentiras que ela conta? Ela fala assim, ao agir assim, eu pelo menos tenho um pouco de amor e atenção que eu mereço. A tristeza é uma coisa nobre, sofisticada, que mostra profundidade. É porque eu sou uma pessoa muito intensa, sabe? Eu sou uma pessoa muito sensível. Essa é a mentira que ela conta pra ela mesma. Ela acha que com isso ela vai conseguir a atenção do outro. E ela alcança, na verdade, com isso, um efeito oposto, porque afasta as pessoas dela. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que se vitimiza o tempo todo. Qual é o outro tipo? É o racionalista, o hiperracional. O que esse tipo de pessoa faz? Esse tipo de pessoa vai ter a tendência ali de simplesmente racionalizar tudo, sabe? Na hora que a pessoa vai falar alguma coisa para ela, ela já pensa sem emoção. Ela já age afastando as emoções. Ela acha que os outros não precisam ser considerados, ela sempre invalida o pensamento e o sentimento do outro. Se a pessoa fala, olha, eu tô triste com você hoje por causa disso, ela já fala, não, triste por quê? Não precisa estar triste. Ela já acha que a pessoa não tem emoção, que a pessoa não tem sentimento. Ela tem o famoso sangue de barata, né? A mentira dele é que a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que você possui.
Esse tipo de pessoa aqui possui uma mente intensa e ativa e às vezes passa por intelectualmente arrogante ou dissimulado. É uma pessoa reservada, não deixa as outras pessoas conhecer seus sentimentos mais profundos. Em geral, mostra sentimentos por meio de paixão pelas ideias. Prefere apenas observar, né, o que está ali acontecendo no momento e analisar do que se envolver de verdade, né? Tem um foco intenso nessa racionalização. A emoção fica de lado, né? Até mesmo no relacionamento, quando entra, não, se o fulano disse oi, é oi, ok, tudo bem, né? É tudo seco, fica tudo ali no plano do seco, é frio, é distante e a todo momento pode se mostrar também arrogante com o outro. Tem uma tendência forte para debater, né? Se a pessoa já faz um tipo de pergunta, ela já leva para outro lado, já começa a debater. Às vezes a pessoa só queria, por exemplo, né? Assistir um filme. Queria assistir um filme junto. Não, é porque o filme tal, na crítica não sei da onde, aconteceu isso, 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 e esse filme é ruim. Então não vamos assistir. Sabe, ela racionaliza de uma tal forma que não consegue ter um relacionamento que vai pra frente. E aí, o que ela pensa? Ela pensa, né, que a mente racional é a coisa mais importante. Emoção é perda de tempo. Ela acha que tem que se proteger da invasão desagradável das emoções dela e das necessidades confusas que ela tem. Ela acha que somente assim ela vai ser bem-sucedida na vida. Então, ela prefere evitar que quando tem ali um relacionamento, que a outra pessoa invada, entre aspas, né, ali dentro o coração dela, a vida dela. Então, ela prefere ficar ali nos relacionamentos mais rasos, superficial. Sai de um, já entra no outro, sai de um, já entra no outro, porque não consegue se relacionar com ela mesma, porque se afasta das emoções dela mesma, não consegue reconhecer a tristeza, o choro, até mesmo o amor dela mesma. Então, quando alguém quer amar ela, ela não consegue. Porque ela mesma rejeita as suas próprias emoções. Como é que ela vai aceitar a emoção do outro se ela não aceita as próprias emoções? Se ela acha que isso é uma perda de tempo. Então, vive frustrada pelos outros serem emocionais demais e ela não. E o pior de tudo, gente, eu já tive também relacionamento assim. E a pessoa se gabava, né? Porque você é emocional demais. Eu sou melhor, né? Eu consigo separar uma coisa da outra. Gente, não existe isso. A pessoa não separa a emoção da razão. Por que não? Porque o cérebro da gente, ela funciona todo o tempo com os dois, gente. O sistema límbico tá ali trabalhando o tempo todo. O sistema límbico é exatamente essa região, não nessa parte, é uma região do nosso cérebro ali, que vai ter essa questão da emoção embutida. Então, toda decisão que você faz, por mais racional que ela seja, a emoção foi junto. No menor, no maior grau. Então, não tem como se dizer, eu separo muito bem uma coisa da outra. Não, tá tudo junto, tudo interligado, tá? E essa pessoa costuma ser cínica também, né? Costuma ser indiferente com você, costuma ser cética demais, né? E esse tipo de pessoa aí, deixa eu ver se tem mais alguma característica. Tá, até mesmo no conflito, ela acha que tudo tem uma razão lógica para acontecer. Não, isso aqui aconteceu porque de manhã foi assim, assim, assado. Então, nesse momento, assim, assim, assado, sabe? Quando ela conversa com você, parece estar emitindo um relatório a todo tempo. Não precisa disso, tá? E qual é o outro tipo? É o hipervigilante. O hipervigilante é aquele tipo de pessoa que vive em constante alerta, constantemente. Gera uma carga de estresse que cansa não só o próprio indivíduo, mas também quem está perto. Morre de medo de ser rejeitado, morre de medo de ser traída. E ela pensa assim, que não, se eu não ficar ali vigiando a todo tempo, né, não saber que hora que saiu do trabalho, se eu não souber se tá online, se não tá online, por que tá online e não tá falando comigo, todo momento fica ali, sabe, nesse estresse o tempo todo. Ela acha que se não for assim, a pessoa não vai amar ela. Se não for desse jeito, a pessoa vai trair ela, a pessoa vai largar ela. Então, ela fica todo momento ali, né, stalkeando o outro, né? E esse hipervigilante tem uma outra característica. Ela fica criando historinhas na cabeça dela. Ela cria brigas imaginárias na cabeça dela. Não, porque fulano fez isso aqui. E se eu falar isso assim, assado, ele vai falar assim, assim, assado. E eu vou falar assim, assim, assim. E assim, assim, assim. Só que aí, na hora que a outra pessoa chega, que já tava com a mente já em outra coisa, nem tava mais lembrando o que aconteceu de manhã, você arruma briga com ela por causa daquilo que já aconteceu, que às vezes até nem precisava criar briga, não precisava criar casa. Aí o outro não corresponde àquilo que você imaginou na novela mental que você criou na sua cabeça. Aí você fica com raiva, mais ainda, e você passa a descontar no outro que a outra pessoa não seguiu o seu roteiro, que você imaginou que seria a briga de vocês. Sabe? Então essa pessoa assim, ela cria paranoia na cabeça dela. Ela acha que não,
se fulano curtiu a foto de fulano, é porque já tá me traindo. Aí eu já começo a imaginar, começa a ligar um monte de pontos que não tem nada a ver, né? Não, mas é porque, não, olha, comentou lá na foto de fulano. Então isso aqui, não, já tá traindo. Aí começa a ligar coisa com coisa, com coisa, com coisa e acaba criando situações que às vezes nem existem, que nem há motivos para poder criar. Qual a característica desse tipo de pessoa? É uma pessoa super ansiosa e que vive a todo momento só pensando no pior, só pensando nos perigos da vida. Não, mas se eu não fizer isso aqui, fulano vai me largar. Se eu não ficar a todo momento ali querendo saber onde que tá, o que que fez, o que que deixou de fazer, fulano vai me deixar. E o grande foco dela, não, se eu não fizer nada disso aqui, o nosso relacionamento vai dar errado. Então ela acha que com isso ela tá salvando o relacionamento. Só que ela não tá vendo que ela podia descansar, podia viver a vida dela, parar de se preocupar tanto com o outro. É uma pessoa super ciumenta também, chega a ser possessiva, chega a ser até doença, tá? Sempre ansiosa, com dúvidas crônicas sobre si mesma e sobre os outros, sensibilidade extraordinária a todo sinal de perigo, tudo é perigo para ela, tem uma expectativa constante de contratempo, desconfia que todos os outros estão fazendo algo errado com ela, ela acha que todas as pessoas vão estragar tudo, ela acha que o parceiro dela sempre vai estragar alguma coisa, então por isso ela tem que estar sempre ali em cima, né? Tem que estar todo momento sabendo o que está fazendo e o que não está fazendo. E ela sempre pensa, quando é que será que a próxima coisa ruim vai acontecer? Se eu cometo o erro, eu tenho medo, então todo mundo vai pular no meu pescoço. Então eu tenho que estar ali vigilante todo o tempo. Eu preciso saber quais são as regras, embora nem sempre eu as siga. Ela pensa assim. Ela quer confiar nas pessoas, mas fica sempre desconfiando dos motivos por trás. Ela acha que os outros querem sempre tirar a vantagem dela. E isso vem lá de uma raiz lá de trás, gente. Às vezes do pai, da mãe, que às vezes teve alguma traição na família, ou às vezes a família ensinou ela esse tipo de padrão, de que, olha, se você não desconfiar, se você não for ciumenta, significa que o outro não vai te amar, bababá. Mas isso não foi falado, gente. Isso foi ensinado com aquilo que foi acontecendo na vida dela no decorrer dos anos. É um tipo de pessoa também em que pensa, se eu não ficar alerta, quem é que vai ficar? Com isso, morre de medo de ser traído. E o que acontece? É traída, gente. Essa pessoa está pedindo para ser traída. Está pedindo para que o outro largue ela. Está pedindo para que o outro trate ela mal. Por quê? Porque a outra pessoa não vai aguentar. Porque às vezes a pessoa está lá de boa, tranquila, está lá trabalhando e a pessoa acha, não, demorou um minuto a mais no trabalho é porque está me traindo. Não, demorou um minuto a mais, tem algo de errado. O que está acontecendo, né? Cobranças, cobranças, cobranças. E tem outro tipo aqui, nós já estamos quase encerrando, é um inquieto. Qual é a característica da mulher ou do homem inquieto? O homem ou a mulher inquieto vai ter a tendência de viver constantemente buscando somente as sensações mais agradáveis no relacionamento. Sempre foge da discussão, sempre foge do conflito, mesmo quando eles são necessários, sabe? Falar o que está incomodando, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado ali no relacionamento. Não, sempre foge disso ali. É muito parecido com esquivo, só que qual é o jeito do inquieto? Por exemplo, o parceiro fala assim, olha, a gente tem que conversar sobre isso aqui que está me incomodando no relacionamento. Sabe aquele jeito que você falou comigo ontem à noite? Eu não gostei, tá? Na próxima vez que você for falar comigo sobre esse assunto, fala de uma forma diferente, né? Aí a pessoa, não, já muda o assunto na mesma hora. A pessoa sempre tá fugindo, sempre tá correndo. Não, mas e aí, como é que foi seu dia? A pessoa muda assim na hora. Ei, mas o que a gente vai fazer hoje à noite? Como é que vai ser hoje à noite? A pessoa já muda, já corta ali. Já quer falar só daquilo que é bom pra ela. Só daquilo que convém pra ela. Ela nunca quer discutir aquilo que realmente é necessário. Ela nunca quer partir pro conflito. Nunca quer partir ali pra uma decisão de fato. Porque ela morre de medo de ali se frustrar, de ser decepcionada. Raramente fica em paz ou satisfeita com a atividade do momento. Isso aqui é um tipo de pessoa que vai entrar naqueles aplicativos Tinder da vida, aqueles outros, né? E vai ter 1 milhão de contatinhos, que é um completamente diferente do outro. Porque na hora que um não corresponde ao que ela gosta, ela caça o outro. Já aconteceu isso comigo, tá? Em tempos de WhatsApp, nas épocas que eu não sabia que isso era um comportamento de sabotagem, ou até tinha uma certa consciência, mas não sabia como sair disso. Hoje eu já saí disso, ainda bem, né? Eu ficava assim, se um correspondia ao que eu queria, eu continuava ali. Mas no primeiro momento que fazia qualquer coisa que eu não gostava, já procurava o próximo. Só que era um completamente diferente do outro, né?
E no fundo, nada daquilo correspondia ao que realmente eu quero para minha vida toda. Então, o inquieto fica procurando sempre no próximo parceiro a solução para a vida dela, a felicidade da vida dela. Salta e foge de sentimentos desagradáveis muito rapidamente. Procura novos estímulos constantemente. A todo momento está ali procurando um contatinho diferente, né? Para poder suprir essa necessidade dela de novidade, de recompensa, de amor, que ela não encontra nela mesma. E acha que aquilo que ela está no momento não é satisfatório. Não é à toa que esse tipo de pessoa aqui vai ter uma tendência a atrair o outro também. Porque ela acha que a vida é curta demais e ela precisa viver intensamente. E ela não quer perder nada. E por ela não achar que está no relacionamento sério, de verdade, ela vai estar perdendo alguma coisa, então ela prefere se relacionar com N pessoas que no fundo ela só vai se sentir mal e abandonada no fim. Porque são pessoas que não querem algo sério com ela. Por baixo de toda essa superfície existe uma fuga, baseada na ansiedade de estar presente e vivendo o momento intensamente. Só que ela não consegue fazer isso. E aí entra um outro tipo de sabotador, que é o esquivo. O esquivo é aquele que vai fugir. Ele foge do conflito, ele foge daquilo que não corresponde ao que ela quer no momento. Então ela pensa, melhor nem bater de frente com ninguém para não me prejudicar. Então eu prefiro evitar o conflito logo, né? Vamos mudar de assunto. Nunca trabalha ali nas feridas, nunca trabalha no que realmente tem que ser trabalhado ali, né? Ela pensa assim, é melhor dizer sim logo aqui do que eu criar caso com isso, né? Senão fulano vai brigar comigo, fulano vai gostar do que eu vou dizer, então é melhor, né, eu já dizer sim aqui logo. Minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta recompensar isso com outros. Se perde nas rotinas e nos hábitos que fazem bem para ela e procrastina tudo aquilo que é desagradável. Não, se lá no relacionamento dela tem que resolver determinada situação, ela vai deixando isso, vai empurrando com a barriga, achando que o tempo vai resolver. Só que o tempo não resolve, gente. O tempo só piora. Se você não resolve, o tempo só piora. Quem tem que resolver é você. Quais são os sentimentos? Tenta permanecer equilibrado, mas sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. Então, a todo momento ela fica ali nessa luta. Não faz o que precisa ser feito nesse relacionamento, mas ao mesmo tempo eu vivo ansiosa porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. O que acontece? A pessoa se sente culpada o tempo todo, porque não se dá como deveria ali naquela relação. Ou vai para o extremo, se dá demais nessa relação ao ponto de se doar demais, amar por dois, e que entra lá naquele outro sabotador que é do boazinho, do bonzinho, né? É uma pessoa que vive poupando os sentimentos dos outros, né? Não, é melhor não falar isso para fulano, mesmo que ele precise saber disso, para ele não se sentir mal, né? Pensa assim. Ele fica poupando os outros demais, mas acaba carregando isso tudo para dentro dela. Por carregar tudo isso para dentro dela, isso vira doença. Depois, no menor sinal da pessoa ter feito algo que ela não gostou, ela vai arrotar tudo isso para ela. Não, é porque naquele dia, tal dia, assim, assado, aconteceu isso, assim, que você fez comigo. Moço, já aconteceu, já tinha sido resolvido. E você vai lá, vai ressuscitando a situação que já aconteceu no passado para essa pessoa. E ela acha o seguinte, que com isso, ela tá sendo uma pessoa que tá evitando conflitos, tá? Ela acha que nada de bom pode resultar de um conflito. Mesmo que no menor sinal ela acaba arrotando tudo isso para outra pessoa. E ela acha que ela tá sendo pacificadora, né? Porque eu sou uma pessoa zen, uma pessoa em paz. Não, às vezes na hora que você tá evitando um conflito, você tá gerando muito mais uma guerra dentro de você do que paz. Você tá gerando paz para os outros, mas você tá gerando uma guerra dentro de você. Você nega os conflitos e a negatividade que existe. E isso impede com que você transforme todos esses problemas, essas situações em algo bom. Você não consegue extrair lições de tudo isso que acontece na sua vida. E o último aí é o controlador. Depois de tudo isso, o que vai acontecer com você? Você vai querer passar a controlar os outros. Nessa questão de controlar os outros, vai entrar todos os outros sabotadores juntos, que são tudo cúmplices, tá? E você vai passar a querer controlar o outro. Você acha que intimidando o outro a fazer do jeito que você quer, é assim que a relação vai para frente. Você acha também que somente dessa forma é que o relacionamento vai dar certo. Você sente uma alta ansiedade quando as coisas não transcorrem do jeito que você quer.
Não, é porque fulano não respondeu a mensagem do jeito que eu queria. Não, é porque eu falei disso aqui com fulano, né? Eu falei de uma vitória minha com fulano e fulano não respondeu do jeito que eu queria. Aí você já se sente mal, porque não aconteceu do jeito do roteiro que você imaginou que ia acontecer. O controlador tem muita dificuldade em aceitar que o outro oriente ele, que o outro dê uma direção. Ou que o outro, nossa, você podia fazer assim, né? Na próxima vez, não, ela não aceita conselho, não aceita ajuda, porque acha que somente ela que tem que assumir a responsabilidade. Somente ela que tem que controlar. E é uma pessoa determinada, é confrontador, é direto, né? Só que, ao mesmo tempo, ganha a vida fazendo o impossível e contraria a probabilidade. É uma pessoa que faz mal para os outros ao mesmo tempo, porque exagera demais esse comportamento. Ela acha assim, se eu não estou no controle dessa relação, então ninguém está. Então a relação está fora de controle. E acaba, se for uma mulher, ela passa a se tornar o homem na relação. Sabe? Aquilo que deveria ser papel do homem, de prover, de definir certas coisas ali, claro, junto com a mulher, acaba sendo dela. Ela toma as decisões sozinha, não tá nem aí, é unilateral. Não pensa no outro, porque quer controlar. Se não for do jeito dela, não tá bom. Quais são as mentiras? Sem mim você não consegue fazer muita coisa. Já fala assim. Não, que se não fosse eu, né? Pensa o que mais? Pensa que sempre precisa estar forçando o outro. Ela se torna a psicóloga do parceiro, né? Se torna a mãe do parceiro, mas não se torna nunca a parceira. Nunca se torna a mulher do outro. Nunca se torna a mulher virtuosa ali, que vai ajudar o outro realmente a ter um relacionamento saudável com ela. E é impaciente com sentimentos e estilos diferentes dos outros. Se sente magoada e rejeitada, embora raramente admita isso. E é um tipo de pessoa também que consegue resultados temporários, mas só que com o custo de que os outros sejam controlados por ela. Consegue algum resultadozinho no relacionamento no início? Consegue. Só que com o passar do tempo a outra pessoa não aguenta. A pessoa vai se sentindo mal. Então, com tudo isso, existe algum jeito simples, algum jeito prático de conseguir fazer com que você pare de se sabotar nos relacionamentos? Será que existe? E eu vou te contar que existe sim. Olha só, para isso acontecer, manda essa live, tá? Para eu te contar, manda aí essa live para alguém, manda para seus amigos, manda para alguém que precisa ouvir isso nessa noite, precisa parar de se sabotar, alguém que você sabe que tem algum tipo desses comportamentos, sabe que ela é sua amiga, que é seu amigo, às vezes até mesmo seu parceiro, sua parceira, manda para essa pessoa, que agora eu vou trazer aqui o ouro, né? Como que você pode, do jeito mais simples, parar de se sabotar nos relacionamentos, de um jeito assim que você nem imagina, que é um jeito super, super simples, mas que faz todo sentido quando você passa ali a estar no relacionamento e fazer isso. Olha só. O primeiro passo para você minimizar todos esses comportamentos sabotadores nos relacionamentos é você passar a, primeiro, identificar o seu sabotador. Como você vai identificar? Você já viu todos os comportamentos, do esquivo, do vítima, do controlador, do crítico, quem mais? Da vítima, do inquieto, do hipervigilante. Todos esses aí, do insistente, da boazinha, do prestativo, você viu tudo isso aí. Foi? E aí? Como que eu posso identificar isso? Já identifiquei quais são os comportamentos. No menor sinal que você vê que você está se sabotando, o que você vai fazer? Você vai identificar, você vai dar um nome. Você vai dar um nome para esse tipo de sabotador. Ah, é a Dona Joana. Ah, é o Destruidor. Ah, é o Zé Ruela. Né? Dá um nome lá. É o Zé Curubu, é o Mimizeiro, é o Diabinho, né? A gente fala, né? Tem um anjinho e tem um diabinho, né? Todo tempo. E é o diabinho, ele vai te sabotando ali. É exatamente essa voz do sabotador que vai te falando esse tipo de comportamento que você tem que ter no seu dia a dia. E muitas vezes você não consegue sair desse comportamento que você não está conseguindo identificar. Mas a partir do momento que você dá o nome, o que vai acontecer na sua vida? Olha só, é muito diferente você dizer assim, o crítico acha que eu não sou capaz. É muito diferente de você dizer, eu não sou capaz. Sabe? Quando você usa um nome para o seu sabotador, a coisa muda de figura totalmente. Porque você vai entender que o seu sabotador não é você.
Gente, identificar o seu sabotador não significa que você vai dizer agora pro seu parceiro, não, é porque eu sou o sabotador vítima, então por isso que eu ajo assim. Você justificar o seu comportamento errado. Não, não é isso. A ideia aqui é você identificar, se conscientizar, mas você trazer uma atitude nova, uma atitude diferente. Não é para você usar isso como motivo agora, uma desculpa para você continuar no seu comportamento. Não é isso, tá? Então você vai, no primeiro sinal que você vê ali que você tá reclamando demais, seu parceiro tá cobrando demais, tá fazendo listinha, tá virando hipervigilante, toda hora querendo controlar onde que tá, o que deixou de fazer, tá com medo de ser traído e tudo mais, você, opa, peraí, dona Joana. Peraí, Zé Curubu. Peraí, seu Zé Ruela. Não é bem assim não, né? Pode parar com esse comportamento aí. Para de vigiar, para de reclamar, para de achar que você vai ser traída. Pode parar com isso aí. Nesse momento, é claro, você não vai sair falando isso, tá? Você vai falar isso dentro da sua cabeça, tá? Você vai ter um diálogo interno com você mesmo. Nesse momento, você vai trazer aquilo que estava inconsciente pro seu consciente. Você vai trazer isso pro agora. E naquele momento, você vai quebrar o hábito da autossabotagem. Você vai quebrar a sequência que ele iria ter uma continuidade. E a todo momento você vai fazer isso. Você vai respirar fundo, tá? Durante 3 respirações profundas, por exemplo, ó. Solta pela boca. Solta pela boca. Você vai repetir lá dentro da sua cabeça. Ei, dona Joana, esse é o Zé Ruela. Pode parar com isso aí. Não é assim. Esse não sou eu. Você tá me dizendo que eu não sou capaz, mas eu sou capaz. Você tá dizendo que eu preciso ficar vigiando meu parceiro todo tempo? Eu não preciso. Eu confio. Tá? Então, você vai fazer isso durante 3 respirações, quantas vezes forem necessárias, gente. Não precisa você também agora, ai meu Deus, agora eu tenho que ficar toda hora me policiando. Também não é bem assim, tá? Mas a cada vez que tiver um comportamento seu, que você vê que você tá se sabotando, você vai despertar mais para isso. Não vai ser mais algo que vai acontecer automaticamente. Por quê? A partir do momento que você traz isso para sua consciência, não é mais o sabotador que vai decidir por você. É você que vai tomar a decisão. Esse que é o ponto-chave. Então, o primeiro jeito mais prático, mais simples de você quebrar o hábito da autossabotagem dos relacionamentos, qualquer área da sua vida, é identificar e dar um nome para o seu sabotador. No primeiro sinal de sabotagem, você chama pelo nome e manda ele parar. E dá uma voz ali para ele, repreende ele. Quebra o hábito. Segundo ponto, uma outra estratégia é você moldar a sua mente para lidar com todos os desafios através dos poderes do sábio, tá? Dentro de nós temos todos esses sabotadores, mas ao mesmo tempo nós temos sábios, a mulher sábia e o homem sábio, né? Dentro de você há esse lado sábio também. Como que o sábio vai agir? Vai agir completamente oposto dos sabotadores. E o pior de tudo é que o sabotador te convenceu que eles são teus amigos. Ele acha que somente teve sucesso na vida por causa do crítico, porque você se cobrou demais. E aí você passa a identificar o sabotador como seu amigo. Só que o sabotador não é seu amigo. Ele faz com que você tenha recompensas boas, só que tenha atitudes erradas, tá? Já o sábio não, ele faz com que você tenha atitudes boas e tenha resultados melhores do que quando você tinha um sabotador ali forte, tá? E como que funciona essa questão ali de você fortalecer esse lado sábio? Você vai desviar o máximo de atenção que conseguir para o seu corpo, na hora que vier esse comportamento sabotador, e você vai olhar para os seus 5 sentidos, vai olhar para a sua respiração, vai olhar ali para o momento que está ali acontecendo aquilo, daquela situação ruim, de você querer se sabotar de novo, de você querer ser a vítima, de você criticar, cobrar, reclamar do outro demais, né? Exagerar no ciúme, exagerar na cobrança, exagerar no medo da traição, no medo de tanta coisa, ser rejeitado e tudo mais. Você vai respirar, você vai fazer isso durante a sua rotina e você vai analisar o que você está fazendo. Se você está tomando banho e está vindo ali aquele pensamento ruim, já uma suposição ruim sobre seu parceiro, sobre você mesmo, você vai respirar e você vai, opa, peraí, o que esse pensamento está querendo dizer, né? Você vai, opa, dona Joana, opa, Zé Curubu. Não, esse não sou eu. Esse erro não me define. Como é que você vai fazer isso? Você vai passar a ter empatia por você mesmo. Imagine a sua criança interna. Imagina você no seu dia mais feliz, quando você era ali criança, seja lá no parquinho, né?
Seja quando você estava ali com a pessoa, com sua mãe, com seus amigos, um momento bem legal na praia, fazendo castelo ali de areia. Lembra dessa sua criança interna, se visualiza. Nesse momento você vai passar a ter mais empatia por você mesmo, tá? Você vai passar a ter sentimentos de amor por você mesmo. Opa, peraí, esse sabotador aqui não sou eu. Olha só que criança maravilhosa que eu era. E que eu já fui, e que tudo isso ainda está aqui dentro, mas está sendo escondido pelos meus sabotadores. Sabe? É você olhar a sua vida e olhar a si mesmo por um outro ângulo. E é você lembrar disso por um minuto, vai te fazer lembrar que sua verdadeira essência lá no fundo merece amor, merece empatia incondicional. E que muitas vezes foi maltratado pelo crítico e por todos os outros problemas que já teve na sua vida. Então tem uma criancinha interna dentro de você que está se sabotando de todas essas formas possíveis e inimagináveis, porque não consegue mais ter empatia por si mesmo. E negar a empatia consigo mesmo não é sinal de força, como o crítico quer que você acredite, tá? Na verdade, é se oferecer para uma surra constante. É você, sabe, se laciar ali toda hora, se jogar o chicote toda hora, achando que com isso você vai ter resultado. Então, eu coloquei ali duas formas, tá? Simples para que você quebre. Aliás, 3 formas. Primeiro é enfraquecer o seu sabotador, identificar e dar um nome, observar os seus comportamentos, faz uma lista. Olha, na hora que fulano falou a mensagem, mandou uma mensagem do jeito que eu não queria, não respondeu do jeito que eu queria, eu já quis mandar uma mensagem arrotando, descontando tudo nele. Anota. Você vai ver, vai faltar papel e caneta para você anotar o tanto de comportamento sabotador que você tem no seu dia a dia. Anota e fala, olha, hoje o meu lado crítico me fez fazer isso, isso e isso. Hoje o meu lado vítima me fez fazer isso, isso e isso. Hoje o meu lado salvadora que não diz não, me fez dizer sim quando eu não queria. Né? Anota, você vai ver o tanto de comportamento que você tem no seu dia a dia que está te sabotando, que está te fazendo mal. Segundo ponto é você fortalecer o lado sábio que você tem. Como? Usar a empatia, enxergar sua criança interna, olhar para dentro dela e lembrar que lá no fundo você precisa amar a si mesma, precisa olhar para a sua essência e lembrar que todas essas sombras, todos esses sabotadores só estão camuflando o que há de melhor em você. Só estão despertando o que há de pior em você. E o terceiro ponto é você desenvolver os músculos desse cérebro sábio, que é o lado ali da mulher virtuosa, né? Ou do homem diligente, do homem sábio, que é essa questão do relaxamento, é você respirar e sentir todo ali o seu momento presente e sentir, poxa, espera aí, por que eu tô falando isso aqui? Por que eu quero já tratar o outro dessa forma? O que essa atitude minha diz mais sobre mim do que sobre o outro? Tá? É muito mais sobre isso. Gente, eu tô fazendo psicologia e cada vez mais eu descubro isso, né? Que é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Às vezes aquilo que te incomodou é muito mais sobre você do que sobre o outro. Muito mais. Então você precisa analisar quais sentimentos fortes estão ali envolvidos naquela situação que estão te fazendo com que sua autoestima esteja baixa, com que suas reservas emocionais estejam em baixa e que você se sente mal. Você precisa passar a se alinhar com seus valores, com seus propósitos, com seu sentido de vida, tá? Porque muitas vezes você tá tendo todo esse tipo de comportamento sabotador que você não sabe nem o que você quer para sua vida. Você não sabe qual é o seu propósito. Você não sabe o que você pode ser ou fazer na sua vida. E aí você prefere se contentar com pouco. Prefere aceitar ali o mais ou menos. Prefere aceitar um relacionamento que só te faz mal. Um relacionamento tóxico, abusivo. Só que é claro, você não faz isso. Eu quero um relacionamento. Não. É porque sua mente, sua autoestima tá tão baixa, sabe? O senso de que você tem sobre si mesma, a sua valorização tá tão baixa que você não consegue não consegue achar que é merecedora de algo melhor. Você acha que, não, tá bom isso aqui mesmo. Lá dentro de você é assim que você se percebe. Uma pessoa que não pode ter nada além daquilo. Nada melhor do que isso. E o pior, o outro ainda vai te falar assim, olha, você nunca vai encontrar alguém igual eu, né? E que bom que não encontre mesmo. Porque se for pra ficar com uma pessoa ruim dessa, né? É melhor que não encontre mesmo, né? E aí você passa a acreditar nisso.
E você, nossa, é verdade mesmo, né? Eu só mereço isso aqui. Lá no fundo, você vai mentindo para si mesmo. E outro ponto aqui, já que eu trouxe essa característica, olha só, o crítico faz você procurar apenas o que prova que os outros estão errados. O controlador só seleciona evidências que insistem no jeito errado do outro. E, gente, conforme você vai tendo situações assim na sua vida, mais você vai confirmando essas mentirinhas que o seu cérebro vai te contando. Quanto mais experiências traumáticas você vai tendo com relacionamento, mais você vai acreditando que o homem não presta, mais você vai acreditando que você nasceu para ser rejeitada, mais você vai acreditando que não merece ninguém melhor, mais você vai se acabando. Sua autoestima só vai descendo, descendo, descendo. Quanto mais sua autoestima vai diminuindo, então, mais você vai se sabotando. Mais você vai acabando com sua vida. E cada vez mais você vai ter a tendência de atrair pessoas que só vão te fazer mal. E o pior é quando isso chega na escala máxima, chega até uma violência mesmo, não só psicológica, mas chega a violência física, tá? Então, hoje, o meu trabalho aqui, a minha missão hoje é fazer com que você resgate sua autoestima e passe a perceber o tanto de situação em que você tá acabando com sua vida sem perceber. E o melhor de tudo, você sair disso, gente, que ninguém merece continuar no relacionamento dessa forma e se tratando tão mal desse jeito. Porque, no fundo, quando você busca relacionamentos assim, atrai relacionamentos assim, melhor dizendo, sem perceber, significa que é dessa forma que você se vê também. Você não se ama, então eu vou atrair alguém que não me ama. Eu não me respeito, então eu vou atrair quem não me respeita. Eu não confio em mim mesma, então eu vou atrair pessoas inseguras, pessoas que vão me trair, pessoas que vão me largar, pessoas que vão me abandonar. Eu não consigo me ver bem no espelho, então eu vou atrair pessoas que também não vão me valorizar pelo que eu sou, e sim pelo que eu faço, então eu vou passar a agradar fulano, para ver se assim eu tenho respeito e atenção. Eu só tenho atenção de fulano quando eu reclamo, quando eu falo mal de alguma coisa, quando eu faço algo dessa forma, sabe? Então você vai criando cenários e situações para que o outro te trate mal, porque é dessa forma que no fundo você também se trata. Sabe? Você precisa passar a entender isso. Você precisa passar a entender que o jeito que você se trata está ensinando o outro a te tratar também. Então, por isso que é importante você passar a olhar para o futuro. Você está hoje no relacionamento. Edi Lima, oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Ou bem-vindo. Passa a olhar para o futuro. Olha para o futuro. Você está no relacionamento e pensa, se imagina no final da sua vida, se revendo nas escolhas que você está fazendo com esse relacionamento. Será que vai pra frente a sua vida desse jeito que você tá? Será que vai dar certo a sua vida desse jeito? Será? Então, olha, as decisões que você tá tendo no momento, sabe? No primeiro oi que não foi do jeito que você queria, por que você já tem que criar um caso, criar uma situação ali, criar uma tempestade de copo d'água? Por quê? Não tem necessidade disso, sabe? Muitas vezes você tá ali no relacionamento, tendo decisões desnecessárias, que estão se sabotando. Então, uma vez uma pessoa me mandou um direct, uma mensagem e falou que a outra pessoa era praticamente, sabe, um deus grego, perfeito, maravilhoso, tinha todas as qualidades possíveis, estava noiva. Só que ela acabou com tudo. Os comportamentos dela acabou com tudo. Ela era extremamente ciumenta, não era segura de si, tratava o outro mal, não conseguia se relacionar bem com o outro, era insegura, achava que o outro estava traindo, achava que o outro estava fazendo coisas erradas com ela, achava que eu estava com várias, sabe? E com isso, acabou o noivado. E detalhe, a pessoa não tinha nada daquilo que ela estava contando para ela mesma. Ela acabou com o relacionamento dela. Então, a sabotagem, ela acontece de várias formas. Ela não acontece só no relacionamento que já tá ruim. Ela também acontece no relacionamento que tá bom. E ela também acontece naquele tipo de pessoa que tá solteira, mas se sabota para não ter um relacionamento, porque ela pensa, não, se todos os outros relacionamentos que eu tive não deu certo, por que eu vou tentar? Então ela nem tenta. E nessa tentativa de nem tentar, oi, seja muito bem-vindo, quem tá chegando aí agora, sejam muito bem-vindos. Então hoje eu falei com vocês aí sobre os 3 jeitos simples e práticos para você quebrar o hábito da sabotagem nos relacionamentos. E o primeiro jeito foi você identificar e dar o nome. Zé Ruela. Dona Joana, para com isso, eu não sou esse eu. Você não vai me sabotar de novo. Eu não vou agir dessa forma. Dentro da sua cabeça, diálogo interno com você mesmo. Isso, você vai dialogar, conversar com aquilo que está te sabotando.
Trazer isso para a consciência. O segundo ponto que eu trouxe aqui para você foi a questão de você fortalecer o seu lado sábio e usar a sua empatia. Olhar a sua criança interna e valorizar as suas qualidades, a sua essência, aquilo que está dentro de você. E o terceiro ponto foi você fortalecer o seu músculo sábio, tá? Você passar a estar mais presente para o momento. Naquele momento que acontecer a sabotagem, você perceber suas emoções, sua reação, o que você está fazendo, o que você quer dizer, o que você pode não falar, o que você pode falar que não vai estar alimentando o seu lado sabotador. Gente, no fundo, é que nem aquela história do cachorro, né? Tem 2 cachorros dentro de você, o cachorro manso e o cachorro bravo. Qual vai sobreviver? Aquele que você alimentar. Então, a partir do momento que você identificou e você deu o nome e você não vai mais alimentar ele, você vai enfraquecer a voz do sabotador e você vai fortalecer a voz do sábio dentro de você. Fortalecendo a voz do sábio dentro de ti, você vai viver relacionamentos saudáveis, sua autoestima vai aumentar, sua saúde vai melhorar. Quando você olhar para o espelho, você não vai mais passar a se criticar, você vai olhar para você com valor, você vai passar a se respeitar. Com isso, você vai atrair pessoas que vão te respeitar, você vai passar a conseguir dizer sim para si mesma, vai conseguir dizer não sem culpa para todo mundo e sem egoísmo e sem ruindade, tá, gente? Você vai conseguir ser a melhor versão de si mesma. Por quê? Porque você entendeu que você estava se sabotando antes, mas agora você saiu desse nível. É o que eu digo, é sair da autossabotagem e ir para a liberdade. Caso você queira identificar melhor ainda os seus sabotadores, no meu perfil aqui do TikTok, o link não tá clicável, tá? Mas você pode copiar da descrição lá da bio, colar isso no seu navegador e você vai identificar quais são os seus sabotadores baseados nesse livro aqui, ó, Inteligência Positiva. Vai identificar quando eles acontecem, em que grau eles estão, se alto, forte, baixo, né? E também que horas que eles acontecem, esses tipos de sabotadores na sua vida, tá? Então faz o teste, que às vezes você identificou algum aqui na live, mas às vezes existe outro que tá te sabotando muito mais, que você nem percebeu. Faz lá o teste, que você vai ficar de cara com tanto de situação que você tá se sabotando no dia a dia. E eu quero deixar aqui uma frase, porque se você não tem clareza, né, do seu propósito, o que você quer na sua vida, o que você quer no relacionamento, o que você não quer, você tá dizendo pra si mesmo que qualquer coisa serve, qualquer relacionamento serve. Você vai decidir a sua vida baseado numa direção sem rumo, sabe? Você não vai ter onde chegar. Então passe a pensar, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria estar no relacionamento que eu tô? Eu desejaria estar tendo essas atitudes que eu tô tendo com o fulano? Será? Será que se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria viver um relacionamento desse jeito, dessa forma? Eu iria gostar de me tratar do jeito que eu tô me tratando hoje, se hoje fosse o último dia da minha vida? Então passe a pensar. Se sua resposta for não por muito tempo, por muitos dias seguidos, significa que você precisa mudar alguma coisa. Se hoje fosse o último dia da sua vida, continuar do jeito que você tá, como é que seria pra você? Pelo que você seria lembrado? Pela mulher possessiva? Pela mulher que não tem confiança em si mesma? Pela mulher que não conseguia nem se olhar no espelho? Por aquela mulher que ninguém suportava perto, porque toda hora estava reclamando? Por aquela mulher que só teve relacionamento frustrado, porque toda vez estava se sabotando? É desse jeito que você quer ser lembrado? Definitivamente eu espero que não. E o meu papel hoje, e daqui pra frente, é que você saia da autossabotagem e vá para a liberdade. Se você não me segue no aplicativo vizinho, me siga. Você vai bem aí no meu perfil, tem lá o linkzinho dele, tá? Ou a figurinha lá do aplicativo vizinho. Você clica lá, me segue lá também, que todos os dias tem posts, tanto no feed quanto nos stories. Eu abordo esse assunto dos relacionamentos, de como você tem sabotado a sua autoestima e tem vivido relacionamentos frustrados, abusivos e tóxicos, e como você pode sair disso. Tá? Para quem é solteiro, principalmente para não entrar num relacionamento assim, para você que já tá no relacionamento assim, para como você sair, e para quem nunca mais quer viver um relacionamento desse jeito, frustrado, cheio de sabotagem, para que também nunca mais viva um relacionamento desse jeito. E para mim foi maravilhosa essa live de hoje. Foram praticamente 2 horas aí de conteúdo, né? 1 hora e pouco de conteúdo, foi assim bombástico. E nas próximas semanas eu também vou querer fazer uma live aqui, tá? Já tô gravando, já tô marcando aí com o futuro psicólogo Psi Leonardo. Se vocês não conhecem, segue ele, tá? Tem ótimos posts lá no TikTok dele também, tá?
E provavelmente aí já tô marcando uma live com ele exatamente de algo relacionado nesse sentido, tá? De quais são as suas crenças limitantes que têm sabotado a sua vida. Quais são os pensamentos que têm te limitado, te feito ter só resultados ruins na sua vida. E agora, eu vou encerrar essa live aqui, vou tirar um print. E vai ficar aí disponível depois para vocês. Até a próxima. Como é que eu termino? Ah, é fim. Deixa eu ver aqui. Terminar agora, até a próxima.